porcentagem é o tema da aula de hoje, dessa aula aqui. Então, o que é porcentagem? Porcentagem é a razão entre um número qualquer e o número 100. E pode ser representada por esse símbolo aqui, né? Então, razão é o quê? Razão nada mais é do que uma forma de escrever uma fração, né? Então, eu tenho aqui a fração A sobre B. Então, A é o numerador, B é o denominador. Mas quando o B for o número 100, eu digo que isso aqui é uma porcentagem. Tá certo? Então, porcentagem nada mais é do que um número sobre 100. Então, vou deixar aqui toda vez que o denominador for 100. Só que o detalhe aqui que eu quero que você compreenda é que essa razão ela pode ser escrita na forma de símbolo aqui, né? Mas, olha só, 35 sobre 100 representa a porcentagem. Então, a gente pode representar assim, 35%. Isso aqui você vê em todo canto. Que canto você vê, né? Você vê, por exemplo, aí, em etiquetas de loja, né? Você vê em enquetes, de repente, de programas de televisão, 69%, 26%, né? 5%, tá bom? Então, em site de notícias, né? 35% das infecções do Covid são assintomáticas, diz a agência americana. Então, porcentagem, ela aparece em todo canto. Mas será que, por exemplo, 35% representa a quantidade de 35? Será? Às vezes sim, às vezes não. Quando é que às vezes sim? 35%, 35% é o mesmo que o número 35 quando a gente está tomando por base o número 100. Então, o que é 35%? Eu quero 35 alguma coisa, não importa o que, de 100. Então, eu falo assim, 35 de 100. Então, de 100 coisas, eu quero 35. Então, isso aqui nada mais é do que 35%. Por exemplo, eu tenho 100 reais. Então, eu tenho 100 reais. Se eu quero desses 100 reais calcular 35%, não precisa fazer conta nenhuma. Então, a resposta é 35. Agora, se eu tenho mais de 100 ou menos de 100, 35% já não vai ser o mesmo que 35. Entendeu? É isso que a gente vai ver com mais detalhamento aqui para você, tá bom? A porcentagem, ela pode ser expressa também como taxa percentual. E taxa percentual nada mais é do que a forma decimal de representar uma porcentagem. Então, observe, uma porcentagem ela pode ser expressa, ela é uma fração, né? Ela é uma razão, e ela pode ser expressa desse jeito, com símbolo 35%, ou ela pode ser expressa assim, 0,35. Professor, e como é que funciona isso? Eu vou dizer, por exemplo, se eu tenho que 35 sobre 100 é a forma fracionária de representar uma porcentagem, que eu sei que isso aqui é 35%, a outra maneira de representar, né, sem ser fração, eu vou simplesmente dividir 35 por 100. Se eu fizer a divisão, 35 por 100, eu vou fazer essa divisão aqui, que vai dar um número decimal. Você vê aqui, 35 dividido por 100, aí você vê que diz que não dá, né? Na verdade, dá zero. Porque 0 vezes 100 é zero, sobra 35, é ou não é? E aí eu não continuo mais essa conta, eu boto zero aqui para descer e vírgula no quociente. Tem gente que faz diferente, tudo bem. 350 por 100 dá 3, porque 3 vezes 100 é 300. Sobra quanto? Sobra 50. Eu coloco outro zero para descer e 500 dividido por 100 é 35, correto? Então, eu tenho aqui nada mais, nada menos do que um número decimal, porque 5 vezes 100 é 500, 500 para 500 sobra nada. Então, observe, se eu dividir 35 por 100, dá 0,35. Mas não precisa a gente fazer a divisão para isso. Eu vou colocar aqui, 35%, você apenas vai pegar, observar que se esse número está aqui, você bota vírgula no final. E você, para não fazer essa conta aqui, de divisão, você vai apenas deslocar a vírgula para a esquerda.
Por que deslocar para a esquerda? Observe, se eu fizer a divisão, é como se a vírgula estivesse aqui e passado para cá. Tá vendo? Então, se eu pego a vírgula daqui e desloco para cá, eu estou saltando dois números. E por que eu salto dois números? Algumas pessoas dizem, né, e a gente ensina isso, que se tiver dois zeros no denominador, eu desloco a vírgula duas vezes para a esquerda. Então, essa vírgula que está aqui, ó, ela vem para cá, ó, ela salta esses dois números e vem para cá. Então, se ela vier para cá, eu boto um zero para travar ela. Então, vai ficar assim, ó, 35, a vírgula está aqui. Eu tiro o símbolo, tá? Eu tiro o símbolo e a vírgula salta duas vezes para trás, ela vem para cá, boto o zero e ela sai daqui. Então, nada mais é 35%, nada mais é do que 0,35. Então, eu tenho duas maneiras de representar uma porcentagem. A porcentagem pode ser o número decimal ou a porcentagem, vou colocar aqui de outra cor, 35%, pode ser 35 sobre 100. Vou botar até aqui de azul também, 35 sobre 100. Então, simplesmente, você vai ver qual é a melhor forma de representar uma porcentagem. É na forma de número decimal ou é na forma de fração? Vai depender muito da questão que você está resolvendo, tá? A gente pode calcular algumas porcentagens de maneira bem prática e simples, mas eu quero trazer a ideia aqui primeiro, a ideia geométrica. O que é porcentagem na ideia geométrica? A porcentagem, ela é nada mais, nada menos do que, imagine uma figura dividida em 100 partes iguais, ok? Então aqui, ó, eu tenho 100 quadradinhos. Por quê? Observe, eu tenho 1, 2, 3, 4 quadradinhos aqui na vertical, e eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Eu tenho 25 quadradinhos aqui na horizontal. Então eu vou colocar aqui, ó, isso aqui dá 25 quadradinhos. Então eu tenho 4 carreiras de 25 quadradinhos, ó. Então eu vou ter 100 quadradinhos, porque é 25 vezes 4, correto? Então aqui eu tenho 100 quadradinhos. 35% é eu pintar 35 quadradinhos desses 100. Então, essa parte colorida aqui aqui foram coloridos 35 quadradinhos, ó, todos os 25 aqui coloridos, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá vendo? Então, eu tenho 35 quadradinhos coloridos de 100. Então, 35%, na forma geométrica, representa 35 quadradinhos de um total de 100, ok? Então, essa aqui é a definição de porcentagem, só que a gente pode ir, claro, bem mais além do que isso, né? Como é que eu calculo, professor, uma porcentagem? A gente vai ver isso aqui nos exercícios que a gente vai estar estudando, tá bem? A gente vai ver nos exercícios. Conheça o curso Matemática é Essencial, link na bio do Instagram. Matricule-se agora mesmo e venha aprender matemática de verdade comigo.